Antes de começarmos, me diga, o que você percebeu primeiro nessa fotografia? À primeira vista, essa imagem parece simples, uma família reunida, roupas elegantes, postura formal, expressões contidas. Mas essa fotografia registra algo muito maior do que um retrato familiar. Ela captura os últimos meses de vida da família que governou a Rússia por mais de 300 anos. No centro está o czar Nicolau II da Rússia. Ao lado dele, sua esposa, a imperatriz Alexandra Feodorovna. Atrás e ao redor, suas 5 crianças, Olga Tatiana, Maria Anastácia e o herdeiro do trono, Alexei. Essa foto foi feita poucos anos antes do colapso total do Império Russo. E aqui começa a tensão invisível da imagem. A Rússia estava em crise profunda. Pobreza extrema, fome, greves, repressão violenta. Nicolau II governava como monarca absoluto. Ele acreditava que seu poder vinha diretamente de Deus, mas o povo já não acreditava mais nele. Em 1905, um massacre conhecido como Domingo Sangrento abalou a confiança pública. Tropas imperiais abriram fogo contra manifestantes pacíficos em São Petersburgo. A partir dali, a imagem do czar começou a ruir. Em 1914, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Foi um desastre. Milhões de soldados morreram. Faltavam armas, faltava comida, faltava organização. Nicolau decide assumir pessoalmente o comando do exército. E esse foi um erro fatal. Porque enquanto ele estava no fronte, quem governava em seu lugar era Alexandra, influenciada por um homem que se tornaria uma das figuras mais controversas da história russa. Grigori Rasputin. Rasputin era um místico que conquistou a confiança da imperatriz porque parecia aliviar as crises de hemofilia do jovem Alexei. Sim, o herdeiro do trono tinha hemofilia, uma doença genética que impedia a coagulação do sangue. Qualquer pequeno ferimento poderia matá-lo. Esse segredo era guardado a 7 chaves. Se o povo descobrisse que o sucessor do trono era fisicamente frágil, isso poderia gerar ainda mais instabilidade. Rasputin passou a influenciar decisões políticas. Isso gerou ódio na aristocracia. Em 1916, ele foi assassinado por nobres russos. Mas era tarde demais. O império já estava desmoronando. Em fevereiro de 1917, greves por falta de pão tomaram as ruas. Soldados começaram a se recusar a reprimir os manifestantes. O impensável aconteceu. O exército abandonou o czar. Sem apoio militar, Nicolau II abdica do trono em março de 1917. Após mais de 300 anos, a dinastia Romanov chegava ao fim. Mas a família ainda estava viva. E é aqui que essa fotografia ganha um novo significado, porque ela deixa de ser apenas um retrato real. Ela se torna o registro de pessoas que estavam prestes a se tornar prisioneiras do próprio país. A família foi colocada em prisão domiciliar, inicialmente no Palácio de Alexandre. Depois, transferida para Tobolsk, na Sibéria. E, por fim, levada para a casa Ipatiev, em Ekaterimburgo. Ali, eles seriam mantidos sob vigilância constante pelos bolcheviques liderados por Vladimir Lenin. O objetivo oficial era protegê-los, mas nos bastidores o destino já estava sendo discutido. Observe novamente a fotografia. Eles ainda usam roupas elegantes, mas já não existe mais poder, já não existe mais exército, já não existe mais império. Existe apenas uma família isolada, aguardando o que viria, e o que viria seria brutal. Na noite de 16 para 17 de julho de 1918, na cidade de Ekaterimburgo, a família Romanov dormia na chamada Casa Ipatiev, oficialmente conhecida como Casa de Propósito Especial. Eles estavam ali havia semanas, sob vigilância constante dos bolcheviques locais, ligados ao soviete dos Urais. O comandante da guarda era Yakov Yurovsky. Segundo o próprio relatório escrito por ele anos depois, por volta da meia-noite, recebeu a ordem definitiva.
A família deveria ser executada antes que tropas contra-revolucionárias, conhecidas como Exército Branco, chegassem à cidade. Havia o temor de que os Romanov fossem resgatados e se tornassem símbolo de restauração monárquica. Pouco depois das 2 da manhã, Yurovsky acordou Nicolau II e informou que, devido à instabilidade na cidade, eles seriam transferidos para um local mais seguro. A família desceu para o porão. Nicolau carregava o filho Alexei nos braços. Alexandra vinha atrás. As 4 filhas, Olga, Tatiana, Maria e Anastácia, os seguiam. Também estavam presentes o médico da família, Eugene Botkin, a criada Anna Demidova, o cozinheiro Ivan Karitonov e o criado Alexei Trup. Foram posicionados contra a parede. Nicolau perguntou: "O que está acontecendo?" Yurovsky então leu rapidamente a sentença. O soviete dos Urais havia decidido executá-los. Nicolau teria dito apenas: "O quê?" E então os disparos começaram. Os primeiros tiros foram direcionados a Nicolau. Ele caiu quase imediatamente. Mas a execução não ocorreu como planejado. O espaço era pequeno. A fumaça das armas tomou o ambiente. Houve confusão. E algo inesperado aconteceu. As filhas não morreram com os primeiros tiros. Mais tarde, descobriu-se o motivo. Elas haviam costurado joias e diamantes nas roupas e espartilhos como forma de esconder riquezas da família. As pedras funcionaram como uma espécie de proteção improvisada, desviando balas. Os executores ficaram nervosos. Alguns disparavam sem mira, outros usaram baionetas. Relatos indicam que a execução levou cerca de 20 minutos. Não foi uma morte limpa, foi caótica, violenta, desorganizada. Após os assassinatos, os corpos foram levados para uma floresta nos arredores de Ekaterimburgo. Yurovsky supervisionou pessoalmente a ocultação. Os corpos foram despidos, queimados parcialmente com ácido sulfúrico e enterrados em uma vala improvisada na região de Koptiak. 2 corpos, os de Alexei e de uma das irmãs, foram enterrados separadamente para dificultar identificação. Durante décadas, o local exato permaneceu desconhecido oficialmente. Mas a história não terminou ali. Logo após a Revolução, rumores começaram a circular de que uma das filhas teria sobrevivido. O nome mais associado ao mistério foi o de Anastácia Nikolaevna. Em 1920, uma mulher apareceu em Berlim alegando ser Anastácia. Seu nome era Anna Anderson. Ela sustentou essa identidade por décadas. Alguns acreditaram, outros contestaram. O caso ganhou proporções internacionais. Livros foram escritos. Processos judiciais ocorreram na Alemanha. Hollywood transformou a história em romance. A dúvida permaneceu viva durante todo o século XX. Em 1919, quando o Exército Branco retomou temporariamente Ekaterimburgo, o investigador Nikolai Sokolov iniciou uma apuração detalhada. Ele recolheu fragmentos de ossos, objetos pessoais e testemunhos, mas nunca encontrou os corpos completos. Com a vitória definitiva dos bolcheviques e a formação da União Soviética, o caso foi oficialmente encerrado como propaganda antirrevolucionária. Somente após a queda da URSS, em 1991, uma vala comum descoberta anos antes foi oficialmente exumada. Análises forenses começaram. Testes de DNA compararam os restos mortais com descendentes vivos da família Romanov, incluindo parentes do príncipe Philip, marido da rainha Elizabeth II, que tinha parentesco com Alexandra. O resultado foi conclusivo. Os ossos pertenciam a Nicolau, Alexandra, 3 das filhas e membros da comitiva. Em 2007, outra sepultura foi encontrada contendo os restos de Alexei e da 4ª irmã. O mistério estava encerrado. Não houve sobreviventes. A execução dos Romanov marcou o fim definitivo da monarquia russa e consolidou o poder bolchevique liderado por Lenin.
O Império Russo se transformaria na União Soviética. Décadas depois, a Rússia ainda debate o legado daquele momento. Em 2000, a Igreja Ortodoxa Russa canonizou a família como portadores da paixão, reconhecendo-os como mártires. A Casa Ipatiev foi demolida na década de 1970 por ordem local aprovada pelo então líder regional Boris Yeltsin, que anos depois se tornaria presidente da Rússia. No local hoje existe a Igreja sobre o Sangue, construída em memória da família. Agora volte para a fotografia. Olhe novamente para os rostos, para as posturas, para o menino frágil ao centro. Eles não sabiam exatamente como morreriam, mas sabiam que o mundo que conheciam já tinha acabado. A imagem deixa de ser apenas um retrato real. Ela se torna o último registro de uma dinastia que governou por 3 séculos e terminou em um porão escuro, sob tiros desordenados. A história dos Romanov não é apenas sobre realeza, é sobre poder absoluto, sobre isolamento político, sobre revolução, sobre como impérios podem ruir de dentro para fora, e sobre como uma única fotografia pode congelar o instante anterior ao abismo. Alguns segredos não foram feitos para permanecer enterrados. Inscreva-se para novos episódios.